palavra que nos leva das trevas à luz. Paz do Senhor, irmãos. Estamos nós outra vez, como fazemos toda semana, para trazermos uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de edificação, de fortalecimento espiritual, de robustez da consciência. E eu quero nesta noite ler Mateus capítulo 5, versos 13 a 15, que diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Que Deus aplique esse texto no nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Sua presença e de pararmos um pouco para refletirmos na Tua palavra. Fala conosco, edifica-nos no Senhor, por Tua graça e para a Tua glória, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero falar a vocês a respeito do papel da luz. O papel da luz. Obviamente que o assunto luz está ligado a nós, por conta do texto que nós acabamos de ler, onde Jesus diz que nós somos a luz do mundo. De modo que nós poderíamos até tirar o termo luz e colocar o papel da igreja. Mas eu quero continuar com o termo luz, para que não percamos o fio da meada. Neste último fim de semana, a polêmica foi do aborto por estupro, da menina de 10 anos, onde alguns cristãos foram à porta da maternidade fazer protesto e causar aquela balbúrdia toda. Aparentemente parece algo bom, parece algo que a igreja deveria fazer, mas eu acredito que quem pensa assim está equivocado. Por isso que eu estou querendo tratar desse tema hoje, para que compreendamos bem qual é o nosso papel como igreja neste mundo, qual é o nosso papel como luz do mundo. Por quê? Porque o papel da igreja como luz não é o de estar fazendo protestos e causando balbúrdia no meio da sociedade, manifestando assim sua convicção ou sua crença a respeito do que é pecado e do que não é pecado, Então, eu diria que, primeiro do que tudo, nós precisamos entender que, como cristãos, nós precisamos ter nossas convicções e entender que a nossa responsabilidade nesse mundo, ela é dupla, é a da pregação e da vida. Agora, convencer as pessoas, converter as pessoas, não é nosso papel. Esse não é o nosso papel. Principalmente tentar convencê-las à força ou através de manifestações. Nós precisamos, então, ter uma boa noção do nosso papel para não estarmos causando escândalo nem polêmica no meio da sociedade, levando-se em conta que nós hoje vivemos um período muito crítico, onde nós não sabemos nem discernir bem quem de fato serve a Deus e quem não serve, por conta do sistema que foi criado
durante esses anos de governo petista, sou bem sincero no que eu digo. Vivemos um conflito, muitas vezes dentro de nossa própria casa, algumas pessoas defendem um lado e outra outro, né? Criou-se o politicamente correto, e aí alguns cristãos defendem essas ideias, e de modo que às vezes estamos meio que confusos diante dessa situação dentro da nossa sociedade. Precisamos, meus amados irmãos, analisar nossa conduta como cristão, e essa análise tem que ter uma baliza. E a baliza do cristão, meus amados irmãos, é o próprio Jesus. Ele disse que ele era a luz do mundo, está lá no capítulo 9 de João. Eu sou a luz do mundo, quem andar em mim não andará em trevas. Então a nossa baliza para que de fato cumpramos o papel que ele nos confiou de sermos luz, ou seja, nós somos luz para darmos continuidade ao brilho de Cristo, que é a luz do mundo, não é? Então a nossa baliza é Jesus. Talvez alguém argumente, né? Mas João Batista protestou contra Herodes, né? Procure ler o texto bíblico que você vai ver que aquele protesto de João Batista é muito sutil. Foi um protesto pessoal diante do próprio João, né? Não foi uma manifestação no meio da população e coisa dessa natureza, certo? E João estava ali exatamente para ir preparando o coração das pessoas, embora, obviamente, repito, ele não fez uma manifestação tipo essas que os cristãos estão querendo fazer hoje, né? Então, meus amados irmãos, parece, com o comportamento dos irmãos, né, com todo respeito a cada um deles, não vou questionar a fé deles, se eles são verdadeiros cristãos ou falsos, porque tem falsos cristãos também fazendo exatamente o oposto, né? Porém, nós temos que entender uma coisa: nós não estamos aqui para impor a nossa vontade, mas sim para lutar pela que prevaleça a vontade de Deus. Jamais conseguiremos impor a nossa vontade sobre um mundo cego e perdido. Precisamos entender que a função de luz, quando recebemos, é exatamente para que possamos atrair, sermos vistos pelo mundo, e assim sermos então guias, condutores, iluminadores. Impor nossa vontade sobre um mundo cego é uma luta inglória. Ao ano passado eu postava no Facebook: jamais conseguiremos fazer com que o não regenerado compreenda as coisas de Deus. As coisas de Deus só são compreensíveis àqueles que foram regenerados. Jesus falou isso com bastante clareza quando ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O ver ali, irmãos, é a compreensão, é o entender. Então, nós precisamos lembrar que quem convence é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Essa é a realidade. Então, quando nós fazemos protestos e rebelião, o tipo de manifestações de rebelião, para querer fazer prevalecer nossa vontade, nós não estamos fazendo papel de luz. Esse papel aí, irmãos, são dos anarquistas. Esse papel aí é exatamente dos revolucionários, dos inconformados, dos comunistas. A igreja, ela precisa entender que ela tem um comportamento diferente. Eu não estou falando aqui que nós temos que nos calar diante do pecado, mas a nossa conduta com relação a ele tem que ser diferente, não é? Então, por isso o tema, o papel da luz.
Eu queria dizer então que, em primeiro lugar, a luz ela tem um papel relevante porque ela não pode ser posta, como o texto, nós lemos no texto, não se pega uma lâmpada e coloca debaixo, né, do velador, não se coloca debaixo da panela, ou seja, não se esconde. Uma lâmpada não se usa para escondê-la. Uma lâmpada é usada, a sua utilidade está exatamente em colocar no velador. O propósito é que ela seja vista. E como é que a compreensão que temos dessa verdade de sermos vistos? A ideia, irmãos, é que nós sejamos vistos pelo resultado que produzimos. Pelo resultado. E esse é o grande problema da igreja hoje. Esse é o grande problema da igreja hoje. Porque a própria igreja, ela está dividida. Como eu disse há pouco, tem pessoas que são de esquerda dentro da igreja e tem pessoas que são de direita. Não vamos julgar agora o mérito da coisa, quem é de esquerda e quem é de direita, se está certo, se está errado. Mas isso implica em divisão. E Jesus, irmãos, lá no capítulo 17 de João, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, ele então faz a seguinte petição a Deus: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, para que a igreja seja uma, ela precisa, ou melhor, grande parte da igreja precisa rever seus conceitos. E aí é que vai entrar, vai implicar a simplicidade e a humildade que Jesus tanto prega. Eu preciso humildemente refletir seriamente sobre a minha posição, se esquerda ou direita, ver onde eu estou errado, reconhecer os meus erros e me dobrar, não a A, não a B, mas me dobrar à palavra de Deus, me dobrar a Deus. E assim, se todos nós da igreja nos dobrarmos a Deus, nos submetermos a Deus e a sua vontade, como ele ensina no Pai Nosso, não é? Seja feito a tua vontade, obviamente, consequentemente, nós seremos de fato um, porque essa foi a oração de Jesus. Então a igreja vai ser vista, ou a luz vai ser vista pelo resultado. Onde há trevas, ela vai trazer luz. Onde há escuridão, ela vai trazer claridade. E nós podemos afirmar que o resultado da igreja como luz são dois. Ou melhor, a atividade da igreja como luz, isso que eu quero dizer, a atividade da igreja como luz são duas. A primeira atividade, da igreja como luz, é ela se submetendo aos princípios de Cristo, que é a luz do mundo. Então veja, submetendo-se, obedecendo, aceitando incondicionalmente. Não importa se estamos vivendo no século XXI, os princípios de Deus são eternos, são inegociáveis, Deus é atemporal, Deus não muda. Então a igreja precisa viver isso. É a primeira maneira da igreja brilhar, da luz fazer o seu papel. E a segunda é ensinar. Ensinar. E veja como isso é interessante, porque o ensinar está também implícito a questão do praticar. A igreja não pode ser apenas um arauto, a igreja ela é um arauto prático. Ela proclama a verdade e ela pratica a verdade. Agora, ela não tem o poder de obrigar as pessoas a fazerem aquilo que ela faz. O papel da igreja é fazer, praticar a verdade e que as pessoas vejam que a igreja é dessa forma, que a igreja é diferente. Parece que as pessoas estão confundindo as coisas. A igreja não veio aqui para revolucionar. Isso foi o papel da igreja católica, que fez lá com a Inquisição, que queria obrigar as pessoas a serem cristãos a pulso, que obrigava as pessoas na violência a renunciar seus deuses. Esse papel aí não é da igreja, foi absolutamente controverso e violento. Temos que ter cuidado com isso. Então a igreja, como luz, seu papel é cumprir as Escrituras e ensinar as Escrituras. Esse é o papel da igreja.
Quando eu falo de cumprir, falo da nossa vida. De termos uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, respeitando o próximo, respeitando as opiniões divergentes, porém mantendo firme a nossa posição. E tem mais, nunca defendendo a bandeira por conta dos nossos interesses, mas sempre buscando o interesse de Deus. Nós precisamos sempre lembrar de uma coisa, irmãos. Nós pertencemos ao reino de Deus, e a nossa luta, e a nossa peleja, e a nossa defesa é em prol do reino de Deus, e não do reino dos homens. A segunda coisa que eu queria fazer é que a igreja, ela tem que se fazer conhecida, ou melhor, o papel da luz tem que se fazer conhecida pela sua pregação, né? Pela sua proclamação. Mas aí, mais uma vez, eu enfatizo, não é exigindo. Durante mais de 100 anos a igreja está no Brasil pregando o evangelho, mostrando que é a igreja que faz a diferença. Só a igreja restaura marginais, só a igreja restaura famílias, lares, só a igreja liberta as pessoas do vício, só a igreja traz vida plena às pessoas, e isso através da pregação. A igreja nunca usou de violência, pelo menos pelo que eu conheço, de 100 anos no Brasil, para levar as pessoas à conversão. A igreja faz toda a diferença na sociedade. É a igreja quem criou a maioria dos sistemas de assistência social, é a igreja quem criou a maioria do sistema de educação. Então a igreja, ela proclama a sua fé exatamente com ações. Há poucos dias eu estive falando exatamente da fé prática, né? Que a fé não é apenas um sentimento ou uma crença subjetiva, nem tampouco uma declaração abstrata, ela é algo prático. Ela tem o lado subjetivo da convicção, mas ela tem que ser prática. Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. Então a pregação é fundamental. Ok? E aí nós precisamos entender uma coisa. Quem gerou a igreja? Quem gerou a igreja? Quem nos fez luz, vamos usar esse termo, quem nos fez luz foi Jesus Cristo. E ele disse assim, ó, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você muito importante. O inferno jamais vencerá a igreja. Quem peleja pela igreja no sentido mais profundo da coisa é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Tudo bem, nós fazemos a nossa parte, mas precisamos entender que a nossa parte é mínima. É mínima. Não é? Nossa função, irmãos, é exatamente brilhar, ou melhor, fazer refletir no nosso caráter, na nossa conduta, aquilo que acreditamos. Você acredita na paz, na pacificação da sociedade, você acredita na família, você acredita na justiça, não é? Você acredita na verdade de Deus. Nós sabemos muito bem que o mundo não acredita nessas coisas, irmãos. Nós proclamamos e mostramos que o reino de Deus é diferente. Por isso nós somos diferentes. Acredito que a igreja está meio que confusa nesse momento social, não é? E infelizmente nós temos alguns nomes, né, de pastores que vão para a internet e falam, esbravejam, e argumentam e querem impor a vontade deles sobre a política, sobre essas coisas, e esse não é nosso papel. Obviamente eu não estou dizendo que a igreja tem que ser omissa da política, mas a igreja tem que ser a nossa voz, irmãos. A nossa voz tem que ser apenas no voto, ou obviamente entre nós, argumentando os princípios de Deus, aplicando-os à nossa vida e nos predispondo a lutar pelo reino de Deus. Agora, com relação à sociedade, a nossa arma primeira e maior é o voto. Não temos que sair por aí causando polêmica e transtorno. Até porque o assunto da menina é muito polêmico e muito contraditório. É uma questão legal. E a Bíblia diz que nós, como igreja, nós temos que estar sujeitos às autoridades. Mas houve um assassinato de uma criança, é verdade.
Nós não podemos negar esse fato. Mas a coisa é tão séria que esqueceram do estuprador e se concentraram no caso da menina, que é uma criança, e que não sabemos que destino teria a criança se ela porventura continuasse com aquela criança. A maioria das vezes, meus amados irmãos, esses casos ocorrem em famílias desestruturadas, desorganizadas, e é um abismo chamando outro abismo. Então, é importante que nós tenhamos consciência do nosso papel. É preciso você entender que a sua compreensão da verdade, ela não é um mérito seu. Foi Jesus quem abriu os seus olhos. Foi a partir da regeneração que os nossos olhos foram abertos. É a partir da regeneração que nós somos libertos do poder das trevas e do pecado. E muitas vezes nós queremos que as pessoas vivam e pensem como nós, sem elas terem tido essa experiência. É muito séria essa questão. É muito importante refletir sobre isso com relação à igreja. A igreja é a luz do mundo, mas ela precisa viver de fato como luz e evitar ser um transtorno para a sociedade ou tampouco causar polêmica. Olha o que Paulo diz à igreja, aos crentes. Eu vou citar para encerrar nossa palestra de hoje. Está lá em Timóteo, não é? Carta de Paulo a Timóteo, eu vou ler para você, para que você possa entender como funciona nosso trabalho como crente, como igreja. Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 em diante, diz assim, ó: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas. Não está falando aqui de movimento de rebelião e de movimento feminista com essa natureza. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, preste atenção que isso é muito sério, mãos santas, aqui está implícito uma vida piedosa, uma vida séria, santidade, não hipócrita, viu? Sem ira, olha aí, sem ira, sem animosidade, da mesma forma que as mulheres em traje decente. Então eles mostram aqui que nós temos, a nossa obrigação é o quê? Orar, despojado de qualquer sentimento ruim, de ira, de animosidade, que é briga, que é conflito e coisa dessa natureza. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da luz. De modo, meus amados irmãos, talvez você diga, pastor, quem tem razão? Talvez você esteja perguntando isso. Talvez você esteja esperando que eu diga quem tem razão. Eu não sei. Cada um age de acordo com a sua consciência. Se fosse eu, se fosse uma filha minha, por exemplo, eu não sei o que faria. Eu não sei. Mas eu estaria mais tendente ao aborto. Sem dúvida alguma. Porque a questão da natureza, do que se herda. Porém, como eu disse, aquela família possivelmente é uma família desestruturada, desorganizada. E aí, irmãos, o que é que a gente vai esperar? Isso está se tornando corriqueiro no meio das pessoas, da sociedade. Nosso papel é continuar pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, nos isentando dessas coisas e orando a Deus em favor da nossa nação e em favor da nossa igreja e procurando cumprir aquilo que nos compete cumprir. Deixando aquilo que é para Deus fazer, Deus fazer. O que é para a igreja fazer, a igreja fazer. Vós sois a luz do mundo. Como luz do mundo, nosso papel é refletir Cristo em nós. Você viu em algum momento na Bíblia Jesus causando rebelião ou tumulto? Não. O tumulto que ele causava era as pessoas seguindo a ele, acompanhando, querendo vê-lo. Ou então quando quiseram matá-lo porque ali era algo que não se podia fugir, porque ele veio exatamente para isso. Que o Senhor lhe abençoe, lhe dê graça, sabedoria, e oremos para que a nossa nação se volte para Deus
e para que a Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, no mundo, quiçá, possa então se enquadrar dentro da vontade do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, teu povo, a tua igreja, nos dê sabedoria para vivermos como igreja. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e estenda sua mão sobre esta nação para que ela seja de fato do Senhor Jesus Cristo, não apenas de palavra, mas de fato. E, ó Pai, dá sabedoria àqueles que comandam a nossa nação, que estão no comando, que estão liderando, que estão fazendo as leis, para que prevaleça a sua vontade. Mas essa obra não é nossa, Senhor, é sua. Capacite-nos a viver conforme o Senhor quer e capacite-nos a cumprir o nosso papel como igreja e como luz do mundo. Para a tua glória, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.